o capítulo 12 do Livro dos Médiuns, pneumatografia ou escrita direta, pneumatofonia. Pergunta 146. A pneumatografia, que pneu vem do grego ar, sopro, vento, espírito, e grafia é escrita. Então, por isso a pneumatografia é a escrita produzida diretamente pelo espírito, sem nenhum intermediário. É diferente da psicografia, que é a transmissão do pensamento do espírito escrito pela mão do médium. O fenômeno da escrita direta é, sem dúvida, um dos mais extraordinários do espiritismo. Porém, por mais anormal que possa parecer de início, é hoje um fato verificado e incontestável. Se a teoria é necessária para se dar conta da possibilidade dos fenômenos espíritas em geral, ela o é ainda mais nesse caso. Sem dúvida, um dos mais estranhos que se possa apresentar, mas que deixa de parecer sobrenatural desde que se compreenda o princípio. Na primeira vez que esse fenômeno foi revelado, o sentimento dominante foi o da dúvida. A ideia de um embuste logo veio ao pensamento. De fato, todas as pessoas conheciam a ação das tintas chamadas simpáticas ou invisíveis, cujos traços de início não se veem, mas aparecem depois de algum tempo. Havia, pois, a suspeita de ter se abusado da credulidade. E não afirmamos que isso nunca tenha sido feito. Estamos até convencidos que algumas pessoas, seja por objetivos comerciais, seja unicamente por amor próprio e para fazer acreditar em seu poder, têm empregado esse subterfúgio. Veja o capítulo 28, que fala de charlatanismo e trapaça. E o item número 2, fraudes espíritas. Mas, pelo fato de poder imitar uma coisa, seria absurdo concluir que ela não existe. Não se tem, nesses últimos tempos, encontrado meio de imitar a lucidez sonambúlica a ponto de causar ilusão? E pelo fato de exibir essa enganação em tantos espetáculos, deve-se concluir que não existem verdadeiros sonâmbulos? O fato de alguns comerciantes venderem vinho falsificado é razão para não haver vinho puro? Não, né? O mesmo acontece com a escrita direta. As precauções a serem tomadas para se certificar de fato eram, aliás, bem simples e bem fáceis. E graças a essas precauções não se pode lhe opor nenhuma dúvida. A pergunta 147. Uma vez que a possibilidade de escrever sem intermediário é um dos atributos do espírito e que os espíritos sempre existiram e sempre produziram os diversos fenômenos que conhecemos hoje, eles também devem ter produzido o fenômeno da escrita direta na antiguidade, tanto quanto nos dias atuais. É assim que pode ser explicada a aparição das 3 palavras no salão de festas de Baltazar. Baltazar era um personagem bíblico, um rei da Babilônia. Ele oferecia um grandioso banquete em seu palácio e surgiram dedos humanos que escreveram 3 palavras na parede. Vamos lá. A Idade Média, tão fecunda em prodígios ocultos, mas que foram abafados nas fogueiras por bruxaria, essas coisas, né? Também deve ter conhecido a escrita direta e talvez encontrasse na teoria das modificações que os espíritos podem operar sobre a matéria,
e que desenvolvemos no capítulo 8º, Laboratório do Mundo Invisível. O princípio da crença nas transmutações dos metais. Quaisquer que tenham sido os resultados obtidos em diversas épocas, foi apenas depois da popularização das manifestações espíritas que se levou a sério a questão da escrita direta. O primeiro que difundou em Paris nos últimos anos foi o barão de Gundenstube, que publicou sobre esse assunto uma obra bastante interessante, contendo um grande número de facsímiles das escritas que obteve. O fenômeno já era conhecido nos Estados Unidos há algum tempo. A posição social do barão de Gundenstube, sua independência, a consideração de que desfrutava nas mais altas rodas, fazia banquete e tudo, né? Afastam incontestavelmente toda suspeita de fraude voluntária, pois ele não poderia ter sido movido por nenhum motivo de interesse. Ele já tinha fama, fortuna, então ele deu mais credibilidade àquele fenômeno. Fora disso que antigamente mesmo os fenômenos espíritas aconteciam e era julgado como bruxaria, né? Igual a gente já estudou. E aí colocavam fogo. Então muitas manifestações não foram conhecidas, não foram divulgadas. E agora, com o uso da internet, graças a Deus, eu estou até aqui. Quando muito o que se poderia supor é que o barão teria sido vítima de uma ilusão. Porém, em relação a isso, um fato responde categoricamente à obtenção do mesmo fenômeno por outras pessoas, cercadas de todas as precauções necessárias para evitar qualquer fraude ou qualquer motivo de erro. Pergunta 148. A escrita direta é obtida, assim, como a maior parte das manifestações não espontâneas, por meio do recolhimento, da prece e da evocação. Muitas vezes são obtidas em igrejas, sobre os túmulos, aos pés de estátuas ou de imagens de personagens que são evocadas. Mas é evidente que a localidade não tem outra influência senão a de provocar um maior recolhimento e uma concentração maior do pensamento, mais silêncio, né? Porque está provado que ela pode ser obtida igualmente nos lugares mais comuns, sob um simples móvel doméstico, se houver as condições morais necessárias e se houver alguém com a faculdade mediúnica necessária. No princípio, acreditou-se ser preciso colocar um lápis e um papel. O fato podia, até certo ponto, ser explicado. Sabemos que os espíritos operam o movimento e o deslocamento de objetos, que eles os pegam e os lançam, algumas vezes bem longe. Eles poderiam, então, muito bem apanhar o lápis e escrever, visto que fazem isso pela mão do médium, por uma prancheta, etc. Então, eles poderiam igualmente fazê-lo de uma maneira direta. Porém, não tardou para que se verificasse que a presença do lápis não era necessária e que bastava um simples pedaço de papel, dobrado ou não, para que nele, após alguns minutos, aparecesse aqui escrita. Fantástico. Aqui o fenômeno muda completamente de aspecto e nos lança para uma ordem de coisa inteiramente nova. As letras foram escritas como uma substância qualquer, a partir do momento que ninguém forneceu essa substância ao espírito. Então, foi ele mesmo quem a fez. De onde a tirou? Aí estava o problema. Se quisermos nos reportar às explicações dadas no capítulo 8, as questões números 127 e 128, encontraremos a teoria completa desse fenômeno.
Nessa escrita, o Espírito não se serve nem de nossas substâncias, nem de nossos instrumentos. Ele mesmo faz a matéria e os instrumentos de que precisa, tirando seus materiais do elemento primitivo universal, que pela ação da sua vontade sofre as modificações necessárias para o efeito que ele quer produzir. Ele pode, portanto, muito bem fabricar tanto um lápis vermelho, a tinta de imprimir, a tinta comum quanto o lápis preto, e até mesmo caracteres tipográficos bastante resistentes para dar relevo à escrita, destaque, conforme podemos verificar. A filha de um senhor que conhecemos, uma criança de uns 12 ou 13 anos, obteve páginas inteiras escritas com uma substância amarelada parecida com lápis pastel, uma espécie de lápis de cera. Pergunta 149. Tal é o resultado a que nos conduziu o fenômeno da tabaqueira, relatado no capítulo 7, Bicorporeidade e Transfiguração, a questão número 116, o sobre o qual nos estendemos longamente, porque nele encontramos a ocasião de observar uma das leis mais importantes do Espiritismo, lei que pode esclarecer mais de um mistério, até mesmo do mundo visível. É assim que, de um fato aparentemente comum, pode sair à luz. Tudo está em observar com cuidado, e isso cada um pode fazer como nós, desde que não se limite a observar os efeitos sem lhe procurar as causas. Se nossa fé se fortalece a cada dia, é porque compreendemos. Tratai então de compreender se querer fazer seguidores sérios. Quando se compreende as causas, há ainda um outro resultado. Consegue-se traçar uma linha divisória entre a verdade e a superstição. Se considerarmos a escrita direta sob o ponto de vista das vantagens que pode oferecer, diremos que até o momento presente, sua principal utilidade foi a constatação de um fato importantíssimo: a importância de um poder oculto que nos mostra um novo meio de se manifestar. Porém, as comunicações que são obtidas dessa forma raramente são extensas. Geralmente são espontâneas e limitadas a palavras, frases e muitas vezes sinais inteligíveis. Elas têm sido obtidas em todas as línguas, em grego, latim, sírio, em caracteres hieróglifos, porém ainda não se prestaram as dissertações seguidas e rápidas, como conseguimos com a psicografia, a escrita pela mão dos médios. Agora vamos ver a pneumatofonia. Vamos olhar. Pneuma, lembra que é o som da voz. Fonia, voz dos espíritos, que tem sem o auxílio da voz humana. 150. Os espíritos, podendo produzir barulhos e pancadas, também podem muito bem fazer com que sejam ouvidos gritos de toda espécie e sons vocais imitando a voz humana. Tanto no nosso lado quanto no ar, é esse fenômeno que designamos sob o nome de pneumatofonia. Pelo que conhecemos da natureza dos espíritos, podemos compreender que alguns deles são de ordem, quando são de uma ordem inferior, se iludem e acreditam falar da mesma forma quando eram vivos. É preciso, entretanto, ter cuidado para não tomar por essas vozes todos os sons que não têm uma causa conhecida ou simples zumbidos, e principalmente não acreditar que há verdade na crença popular de que quando nosso ouvido une,
é porque estão falando de nós em algum lugar. Esses unidos, cuja causa é puramente fisiológica, não têm, aliás, nenhum sentido, enquanto que os sons pneumatofônicos exprimem pensamentos. E é somente por isso que podemos reconhecer que são provenientes de uma causa inteligente e não acidental. Podemos estabelecer em princípio que os efeitos notoriamente inteligentes são os únicos que podem atestar a intervenção dos espíritos. Quanto aos outros, há pelo menos 100 probabilidades contra uma de proverem de causas fortuitas, acidentais, um barulho que você ouve, algo que caiu, um animal que passa rastejando. Não é uma coisa inteligente, né? 151. Muitas vezes, quando estamos meio adormecidos, acontece de ouvirmos distintamente palavras, nomes, algumas vezes até frases inteiras. Gente chamando a gente, né? Que são ditas com tanta intensidade que acordamos espantados. Pode ser, em certos casos, que isso seja realmente uma manifestação. Mas esse fenômeno não tem nada de positivo para que também não possa ser atribuído a uma causa semelhante à que desenvolvemos na teoria de alucinações, no capítulo 6, manifestações visuais, questões 111 e seguintes. O que escutamos dessa maneira não tem de resto nenhuma consequência. O mesmo não acontece quando estamos completamente acordados, porque nesse caso, se é um espírito que se faz ouvir, podemos quase sempre ter com ele uma troca de pensamentos e manter uma conversação regular. Os sons espíritas ou pneumatofônicos têm duas maneiras bem distintas de se produzirem. Algumas vezes é uma voz interior que repercute no fórum íntimo, porém, ainda que as palavras sejam claras e distintas, não possuem nada de material. Outras vezes são exteriores e distintamente articuladas, como se viesse de outra pessoa que estivesse ao nosso redor. Seja qual for a maneira de se produzir, o fenômeno da pneumatofonia é quase sempre espontâneo e só muito raramente pode ser provocado.